Chegamos na aula de correção, média de equilíbrio. Vamos aprender agora sobre esses assuntos que são imprescindíveis para a nossa operação. Entender da média de mercado, correção, equilíbrio, faz parte da rotina de um profissional desse mercado e eu quero que você aprenda isso hoje com essa aula e que você evite de estar entrando naquelas correções que muitas vezes, quem sabe, você se perguntava por que que isso aconteceu, né? Eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu algumas vezes antes de entender sobre esse assunto. Às vezes a gente olhava um padrão que pagava 100% e quando era na nossa vez, parecia que tinha alguma coisa de errado, ela segurava, e a gente não sabia o que aconteceu. Então agora eu vou trazer para você clareza sobre esse assunto, que é um assunto que transformou a realidade da minha operação. Beleza? Então já estou aqui com o site de análise aberto e nós vamos entender agora um pouco sobre média de mercado, sobre comportamentos, né, desses mercados, equilíbrio, correção, isso é muito importante a gente saber. Eu vou filtrar aqui, por exemplo, o mercado de over 2.5, beleza? Eu vou filtrar aqui o mercado de over 2.5, vou trazer aqui meu Pantheon Tab, para a gente marcar aqui aquilo que eu quero trazer para vocês, ok? E aí o que é interessante aqui? A gente pegar aqui essas últimas horas, as últimas horas, e nessas últimas horas a gente analisar qual que é a média de percentual pago nessas últimas horas para o mercado de over 2.5. Qual é a mínima dele? Olha isso aqui, atenta para isso, tá? Qual que é a mínima? Qual que foi a máxima? E o que é que está entre esses dois? O que é que saiu mais entre esses dois nas últimas horas? Entre a mínima e a máxima, o que é que saiu mais entre eles? Qual que é a área que eles navegam mais? Está conseguindo entender essa linguagem? Por onde é que eles passeiam mais? Entende? Qual que é o resultado que mais sai em percentual? Entre o 35% do mínimo e o 65% do máximo. Qual que é o razoável? Teve um 15% aqui, né? Entre 15% a 65%. Qual que é o razoável? O razoável está entre 35 a 55, 35 a 50. Esse é o razoável? De 35 a 50 é razoável para a operação? Por que que isso é interessante? Vamos lá. Vou mostrar para vocês por que que isso é interessante. Primeiro, tá? Ele é interessante que, se ele entrega um 15%, que é totalmente inadequado para esse mercado, foi porque ele decidiu pagar menos para depois pagar mais? Ou foi porque ele já pagou muito mais e não corrigiu? Não. A gente está vendo aqui que quando ele pagou pouco, ele pagou muito. Não está devendo esse resultado, essa correção. De fato, ele pagou menos. Aqui no 15 e corrigiu pagando 60. Ok? O que é que a gente espera no método? Preste atenção nisso. Tá? O que é que a gente espera no método depois disso aqui? Ó? A gente chama isso aqui de zona de desequilíbrio. Por que desequilíbrio? Porque ela foi pouco, agora é muito e não está dentro da média que eu espero. Qual é a média que eu espero? De 35 a 50, não é isso? De 35 a 50? Então não está. O que é que eu espero para poder operar? Presta atenção nisso.
O que é que eu preciso esperar? Ela entregou pouco, entregou muito, corrigiu, beleza? Para que no final das 24 horas ele pague uma média. E sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Beleza? Com isso eu consigo evitar alguns heads, tá? Então, o que é que eu espero? Já entregou pouco, entregou muito, corrigiu, já posso operar, Luiz? Não. O que é que eu espero? Uma hora de equilíbrio. Qual foi a hora de equilíbrio? A hora 0. Entregou 45%. 45 está entre os 35 da mínima e os 55, 50 do razoável? Tá. Então essa para mim foi a hora de equilíbrio. A hora 0. Qual seria a minha hora de operação agora? A hora 1. Então eu nem opero. Olha, escuta isso. A gente não pode operar. Eu não opero, você não pode operar. Depois de uma hora de desequilíbrio, seja para mais ou seja para menos. A gente só opera depois que o mercado corrigiu e equilibrou. Escuta essa grande verdade. Depois que o mercado corrigiu, seja uma correção para mais ou para menos, ou seja, teve que pagar mais porque teve uma hora que pagou muito pouco, ou teve que pagar menos porque teve uma hora que pagou muito, beleza? Seja uma correção para mais ou para menos, a gente só opera depois de uma hora de equilíbrio. Ponto. Ah, mas está muito bom. Gente, é nesse tá muito bom que se faz as mesmas coisas e tem os mesmos resultados. E se você está aqui agora, é porque o seu resultado não está sendo satisfatório. Essa que é a grande realidade. Então, o que é que a gente faz? Assume um acordo com nós mesmos. Só opero depois de uma hora de equilíbrio. Entende? Então, pagou 45 na hora 0, aí sim, na hora 1, agora a gente opera. Beleza? Outra situação. Outra situação. Estamos nós em operação. Beleza? Tá a gente em operação. E a média está sendo de 35 a 50, 55 ali estourando, que ela bateu 55, ela retrai. Aí eu estou ali na metade da hora e ela já pagou 55% dos eventos. 70% dos eventos. Eu estou olhando ali, está 70% da hora de todos os eventos que ela vai marcando aqui. Ó, igual está marcando 20% agora, poderia ser 70%. Ok? Aí você está aqui na metade da hora. Pagou 70% de over 2,5. A média qual que é, gente? 55 desce. Bateu no 55, retrai. Então, qual é a tendência para uma hora que já está em 70% de mercado de over 2,5 pago? 70% de todos os eventos já saiu over 2,5. Qual é a tendência agora? Ela fazer o quê? Ela segurar. Por que ela vai segurar? Para entregar o quê? A média. Ela só não integra a média se ela estiver corrigindo ou para baixo ou para cima. O resto, o que ela faz? Média. E isso é matemática. Está aqui nos mostrando os números. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa agora esperar a nossa hora equilibrar. O que é que a gente fazia muitas vezes? Entrava no barco já entrando água, né? Já entrava no barco pesado. E acabava que ela ia ter que fazer o quê? Jogar a carga fora do barco para poder terminar a hora. E era nessa que a gente pegava uma furada. O contrário também é verdade. O contrário também é verdade. Por que operar numa hora em que está desequilibrado para o meu mercado? Por exemplo, nós estamos agora na hora 02 e nós temos até o minuto 14, nós temos apenas um over 2,5.
está numa hora equilibrada? Essa hora está caminhando dentro do mercado que eu estou querendo operar, nesse caso o over 2,5? Essa hora está caminhando certinho? Ele nem está soltando ambas, nem está soltando o over. São mercados que se comunicam, over 2,5 e ambas. Nem está soltando over 2,5, nem está soltando ambas. Ah, mas tem uma estratégia ali que é muito vencedora. Eu vou operar nela. Por que operar nela se a hora não está pagando? Entendeu essa visão? Então, o que é que a gente faz? Segura a operação. A gente só opera na hora que está o quê? Caminhando, gente. É duas pernas, ó. Precisa estar caminhando. Ele tem que segurar o mercado? Tem, mas ele também tem que pagar. Entende isso? Então ele segura, ele paga, ele segura, ele paga, até porque eu preciso ter no mínimo 35%. De 35% a 50% no final da hora. Do jeito que vai aqui, tá dando a entender que vai dar 35% a 50% no final da hora? 55%? Não. Então por que a gente vai? Preciso ver com os meus olhos esse percentual da média acontecendo na minha hora. Entende isso? Eu preciso ver o percentual da média acontecendo na minha hora. E aí sim eu tenho uma hora equilibrada. E aí sim eu tenho uma hora legal. Por que é que muita gente que opera com máximas se frustra? É porque eles não entendem de média de mercado. Eles não entendem sobre comportamento, eles não entendem sobre equilíbrio. Eu preciso entender sobre equilíbrio, eu preciso entender comportamento, eu preciso entender que há correção, eu preciso entender de média de mercado. E onde é que eu extraio essa média, Luiz? Todos os dias, olhando as últimas horas. Seja para o mercado de over 2,5, seja para o mercado de ambas marcam sim, nós olhamos a média do mercado para extrair dela o equilíbrio e não cair em correção. Extraio a média para ter o equilíbrio para não cair em correção. Pegou a visão? Espero que sim. Eu tenho um recado muito, mas muito legal para dar para você na próxima aula. Na verdade, um comunicado para você na próxima aula, uma instrução, uma orientação para que você possa usufruir não só desse conteúdo, mas também de muita coisa boa que você ainda vai receber por aqui e que você ainda vai receber desse mercado.